Esse vídeo não tem a intenção de ser um guia, afinal de contas, eu estou falando da posição de mais um ser humano que é um, um amontoado de reflexões e experiências. Eu acredito que durante boa parte da nossa vida adulta, a gente tem uma noção um pouco subvertida do que é liberdade e do que é controle. Certo. Quando a gente está ali nos nossos 20 e poucos anos, a gente começa a perceber que realmente temos um pouco mais de autonomia e que a gente pode, né, fazer as nossas próprias escolhas, tomar as nossas próprias decisões. Só que aos poucos a gente vai percebendo que nem tudo sai do jeito que a gente estava planejando. E quanto mais velho a gente fica, mais a gente vê que a gente não controla basicamente nada, né? A gente tem uma mera noção de quais são os passos que a gente precisa seguir para estabelecer um propósito, uma realização de um sonho, de um objetivo, certo? Eu agora, né, basicamente com quase 40 anos, e pode inclusive chamar isso de crise de meia-idade se quiser, eu percebi que muito desses paradigmas de sociedade fazem com que a gente, até, né, avançada a nossa idade adulta, a gente queira seguir uma série de coisas que foram impostas socialmente. Tem muito vídeo aí falando sobre isso, né, de como a gente tenta replicar padrões sociais e quando a gente ainda é muito jovem, a gente só é um amontoado dessas coisas que a gente vai fazendo para tentar se inserir em um grupo, né? Então, você ainda está tentando construir aquilo que você vai ser como ser humano, a forma como você vai pensar, como você vai agir. Então, você só vai replicando um monte de coisas, né? E o processo de reflexão, ele é importante por causa disso, né? Afinal de contas, você vai estar encontrando ou tentando encontrar os porquês de fazer determinadas coisas, os porquês de ser de determinada forma. O grande problema é que esse tipo de reflexão eu acho que vai perdurar a nossa vida inteira. E uma das maiores perguntas que alguém pode fazer para si mesmo é: qual é o meu propósito? Porque se você tem um propósito bem definido, muito provavelmente você vai fazer coisas que se relacionem com esse seu propósito e isso vai fazer com que você se sinta realizado. E o que eu mais vejo no, no meu círculo, né, de amizades, de conhecidos, são pessoas que vivem uma situação de pressão no trabalho, na família, porque estão a todo momento tentando encontrar uma forma de agir sem que isso esteja completamente contra aquilo que ela acredita que seja o propósito dela. De tal modo que, e eu me incluo nisso, que eu vejo pessoas insatisfeitas com seus empregos, com as suas famílias, justamente porque se sentem fazendo coisas que não têm um sentido maior. E aí vem a minha primeira grande crítica. Cara, o que é que está acontecendo com a nossa sociedade em que a gente está precisando bater meta a todo momento, atingir indicadores e a gente esquece do aspecto humano? Eu atualmente trabalho como professor e o que eu mais vejo é uma, um foco produtivista, sem lembrar que nós estamos trabalhando com seres humanos. E cada um deles tem o seu tempo, cada um tem a sua forma de entender o mundo, de entender os objetos de conhecimento. E a gente, ao mesmo tempo que fala que precisa estabelecer uma educação que seja libertadora e individualizada, a gente está tentando colocar todo mundo dentro de uma mesma caixa e fazer com que todo mundo tenha
os mesmos índices, o mesmo nível de aprendizado. E isso é um negócio bizarro, na minha cabeça não entra. E isso acaba comigo, porque não só nós temos essa cobrança, que muitas vezes é vinda de cima, como também nós temos a certeza de um papel social muito maior. Poxa, a educação, ela tem um papel de revolucionar a sociedade. O conhecimento por si só, ele revoluciona o ser humano. Ele faz com tem a intenção de fazer com que as pessoas se tornem melhores, mais capacitadas, que tenham um processo de reflexão cada vez maior, mais intenso, mais profundo. E nesse exato momento eu percebo que durante toda a minha trajetória eu estive muito próximo do que é o meu propósito de vida, porque eu realmente acredito no conhecimento. Só que eu não estou fazendo da forma como eu acredito que seja o ideal. E isso me consome, fisicamente falando, emocionalmente falando. Afinal de contas, nós temos vários outros problemas que acontecem todos os dias, seja no âmbito de trabalho, seja no âmbito social, seja no âmbito econômico. E eu vejo as pessoas cada vez mais presas nesse ciclo em que acabam fazendo coisas que muitas vezes não realiza elas, porque elas precisam daquilo. Elas precisam do dinheiro. E em muitos casos, e aparentemente isso tem se tornado cada vez mais comum, as pessoas acabam se sujeitando a ambientes extremamente tóxicos, porque elas precisam daquela situação, elas precisam daquele dinheiro, elas precisam daquele salário. E aí entra, né, um pouco do que eu tenho defendido com esse trabalho, com esse canal, que é a possibilidade de mudar a vida das pessoas por meio da educação financeira. Eu acredito muito nisso. Justamente porque eu acredito que só existe uma liberdade verdadeira quando o ser humano tem dinheiro suficiente trabalhando para ele e ele possa virar, não, eu quero trabalhar com aquilo que me completa, com aquilo que me realiza, porque eu não preciso necessariamente do dinheiro desse trabalho. Mas acima de tudo, ter uma quantia trabalhando por você que te permita ter tempo para viver de verdade. E aqui eu não estou falando de futilidade, eu não estou falando de esbanjar, eu estou falando daquela quantia que traga para você paz, tranquilidade, comodidade suficiente para que você possa aproveitar as coisas que realmente são importantes. E nesse exato momento da minha vida, eu posso dar um exemplo, que é aproveitar minha família. Eu trabalho em uma situação em que eu estou desgastado todo santo dia, fisicamente e emocionalmente falando. Eu chego em casa, eu não tenho, não tenho forças para de repente sair, fazer uma coisa diferente. Eu só quero tomar um banho, comer alguma coisa e descansar. Mas uma coisa eu tenho certeza: a gente pode fazer coisas para mudar. A gente pode transformar as nossas vidas. E isso só vai acontecer por meio do conhecimento. E é por isso que eu continuo estudando. E é por isso que eu pretendo continuar com o canal, para ajudar o máximo de pessoas. Porque a gente tem saída. E investimentos, educação financeira é uma ferramenta absolutamente maravilhosa para fazer com que pessoas comuns como nós possamos justamente alcançar um nível de paz de espírito e comodidade financeira para que a gente não precise se sujeitar a esses ambientes tóxicos, esses abusos que a gente muitas vezes acaba sofrendo num ambiente de trabalho fazendo algo que não nos completa. Se você
é uma pessoa como eu que quer melhoria, me acompanhe e a gente vai fazer as coisas da melhor maneira possível, porque eu vou te ajudar. Eu quero ajudar o maior número de pessoas possível, para que juntos a gente consiga melhores oportunidades para aproveitar aquilo que realmente é importante nas nossas vidas. Fica com Deus e até a próxima.